começar gravando e vou dividir a tela com vocês. Aonde é que está a nossa tela da qualidade? Show mais aqui. 24. Então, vamos lá. Opa! Não é essa daqui. Essa daqui é para depois. Essa daqui é o outro modelo. Qualidade, cadê você? Cadê você? Exercício. Onde você foi parar? Aqui, achei você. Bom, turma, ontem a gente, então, fez uma introdução sobre o que é qualidade. Falamos da qualidade que ela tem dois vieses, né? Que é o viés do cliente e que nós temos também o viés da empresa. O viés da empresa está muito mais preocupado com redução de custos e geração de lucro. E aí a gente vai ver como é que a qualidade ela se encaixa nesse conteúdo. E aí a gente também viu os pais da qualidade, certo? Então, são pessoas que começaram através de uma filosofia, depois essas ideias foram negociadas e foram transcritas através de alguns procedimentos, de alguns processos, e essas pessoas se tornaram, então, gurus da qualidade. Então, nós temos pelo menos 4 gurus da qualidade. Então, nós temos Deming, nós temos Juran, nós temos Crosby e nós temos Ishikawa. Então, Ishikawa, então, foi lá determinado pelo imperador japonês na época a reconstruir o Japão, mas com uma outra filosofia. E aí, então, Ishikawa levou para o Japão, Deming, Juran e Crosby, e aí começou a qualidade. E aí começou a qualidade total, e aí esse projeto virou aí mundial depois. Ok? Então, esse começa a nossa visão da qualidade. E aí a gente começou a ouvir um pouquinho do histórico, e aí eu passei rapidamente para vocês, porque a gente já tinha falado, vimos então a parte da administração, do gerenciamento e da gestão, e hoje a gente vai falar no contexto de projetos, ok? Como é que a gente vê essa questão da qualidade no contexto de projetos? Qualquer coisa vocês levantem a mão ou perguntem. No contexto de projetos, o todo é gerenciado. Gerenciamento enquanto nível... não, isso aqui é a parte de gestão, ok? Vamos passar. Ainda não, já falamos sobre administração, gerenciamento e gestão, já falamos bastante. Vamos ver o que acontece com relação quando a gente fala em termos de custo da qualidade. Então, quando a gente falou agorinha que os empresários adotam um sistema de gestão da qualidade, principalmente voltado para a redução de custo e voltado para a geração de lucro, nós vamos falar aqui então. Quando a gente aplica o controle da qualidade, a gente quer, na realidade, né, os empresários querem diminuir os custos de falhas. Então, falhas externas, que são aquelas acarretadas na devolução do produto, no reparo do produto, no teste e reposição dos produtos com defeito. Então, tudo aquilo que o cliente entende que não atende às necessidades dele, aquele ponto de vista da qualidade do cliente, ele vai querer, de alguma forma, dentro da garantia do produto, querer devolver, querer o reparo, e isso, então, é chamado de custo de falhas externas, dentro do controle da qualidade. E nós temos também o custo da falha interna, que são aqueles produtos que viram sucatas, então perdeu o produto, não tem retorno, não tenho como mais trazê-lo de volta. O retrabalho, então aquele produto que eu recebo para reparo, então eu tenho um retrabalho, ou uma reinspeção, ou uma perda de produção. Então eu tenho um lote todo que eu fui testar e não deu certo. E aí eu tenho uma perda enorme daquele lote porque eu não tenho condições de reaproveitar nada. Então, tenho custos, novamente, das falhas externas e das falhas internas. Continuando, custo de avaliação. Quando eu tenho que ficar parando o meu processo
para fazer aquelas inspeções que a gente falou hoje. Inspeção é algo profundo, não é só algo visual. Então, eu tenho a avaliação dos processos, dos produtos, as inspeções e os testes. E tem o custo de prevenção, que é o planejamento da qualidade, o treinamento de pessoal e o controle da qualidade de certificação. Então, nós temos vários custos dentro desse processo de gestão da qualidade. Medidas de qualidade de bens e serviços. Olha só, aquilo que a gente estava falando ontem, das dimensões. Como é que eu meço? Como é que eu sei que o meu produto internamente ele tem qualidade? Então, a gente conversou ontem que os clientes, através das pesquisas, determinam quais são os requisitos que ele entende como qualidade que o dono da empresa, o empresário, traz para dentro da empresa e transforma aquilo num padrão através de especificações daqueles produtos que eles vão fazer ou o padrão das especificações daquele serviço que eles vão fazer. Como é que a gente faz essas medidas de qualidade de bens e serviços? Então, criaram-se dimensões da qualidade. A primeira dela é o desempenho. Desempenho tem a ver com a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer vem da padronização. Então, se eu tenho, que nem a gente brincou ontem, 11 pessoas trabalhando numa empresa, essa empresa faz pizza e cada um faz a pizza da forma que achar melhor, eu nunca vou ter um padrão. Vou ter 11 desempenhos diferentes. Então, a gente padroniza para criar uma única forma de se fazer. E aí eu consigo medir o desempenho. Então, é uma característica operacional básica, desempenho, a melhor forma de se fazer. Outra é a característica, a probabilidade de mau funcionamento ou falha em um determinado período. Então, como é que eu vejo isso? Então, botando para operar. Então, se eu estou produzindo um equipamento eletrônico, eu acabei de produzir o equipamento eletrônico, eu vou ligar, ver se ele liga, depois eu vou testar, ver se as funcionalidades dele está adequada. Confiabilidade é o grau de precisão aos padrões estabelecidos. Então, confiabilidade tem a ver com o que ele está falando aqui da precisão do padrão. Então, quem determina o padrão? Então, pode ser uma característica oriunda do cliente. Então, o cliente fala que o hambúrguer tem que ter 89 gramas e 8 centímetros de diâmetro. Então, qual é o grau de precisão com relação ao padrão estabelecido? E aí você pode ter uma forma de querer acreditar aquilo ou você vai medir. Pega lá o equipamento de precisão de medição e o equipamento de precisão de peso. E aí ele vai ver se está dentro dos 89 gramas e se está dentro dos 8 centímetros de diâmetro. Isso na confiabilidade de um produto. Aí eu estou dando o exemplo daquilo que a gente falou ontem do hambúrguer. Mas essa confiabilidade, esse grau de precisão, está aí disponível para os diversos produtos e diversos serviços. Hora de entrega. Então, aquilo que foi estabelecido para prazo de entrega. Então, é um grau de precisão com relação a um padrão estabelecido. Durabilidade, vida útil do produto. Então, vida útil tem a ver com o produto mesmo. Então, aí tem que ser com o palpável, certo? Então, qual é a vida útil do produto? Ou seja, eu usando dentro das características normais de pressão e temperatura, quanto duraria um produto, certo? Isso aí é a vida útil do produto. Quem determina isso? Normalmente, o fabricante determina isso. E como é que ele determina isso? Testando. Testando. Então, dentro das características normais, vai durar 1 ano. Dura 1 ano. Então, bateria de carro. Essa, então, é assim, a coisa mais justa. Ele te dá uma garantia, o fabricante da bateria te dá uma garantia de 1 ano. 1 ano e 15 dias depois, a bateria quebra e aí você está fora da garantia. Olha só que precisão deles, né? A confiabilidade dele é estabelecida no grau de precisão padrão estabelecido. Ele dá uma garantia de 12 meses, do primeiro dia do 13º mês até o 30º dia do 13º mês, normalmente esse tipo de bateria quebra. É a vida útil do produto. Ele lá estabeleceu 12 meses.
que a gente faz? Nada. Ou eu peço uma garantia estendida do produto, porque eu sei que vai quebrar, eu já tenho um histórico, ou eu vou lá e compro uma nova. Atendimento. E aí ontem foi comentado, né? Acho que foi a Lara que comentou, rapidez e facilidade da manutenção do produto é um caso desse de atendimento, principalmente quando a gente tem algum problema no produto. Estética, olha só, estética, assim, mesmo estando aqui dentro das medidas de qualidade de bens ou serviços, olha só, é um julgamento pessoal e preferência pessoal. Estética é muito difícil. Então, a gente não pode querer fazer um produto que vá atender todo mundo, não tem como, principalmente nesse item chamado estética. Então, o que a gente faz? Vamos atender a grande maioria. E aí o percentual que vai estar fora do atendimento vai ser muito pouco, mas não dá para atender 100%, nunca dá para atender 100% de todos. E a qualidade percebida, aí volta para o cliente. Se você fez tudo isso dentro, internamente da sua empresa, atendendo aos requisitos que você fez junto a uma pesquisa do cliente, provavelmente essa qualidade percebida vai estar adequada, tá, turma? Então, uma reputação de marca normalmente nasce disso, da qualidade percebida. Então, tem lá, principalmente hoje, né, a gente tem N influências das mídias. Então, por exemplo, o Google te permite, né, fazer comentários, o Facebook permite fazer comentários. Então, principalmente as empresas têm lá os comentários do Facebook, que é uma forma de pesquisa. Você forneceu um produto, você forneceu um serviço, o cliente vai lá e comenta. Se você pega aquele comentário como uma crítica construtiva, mesmo que às vezes seja destrutiva, você pega aquilo, põe no bojo da sua melhoria contínua e vai lá trabalhar. Lógico, né? Tem os haters, e aí os haters são as pessoas que né, têm uma raiva ou odeiam todo mundo e aí vão sair matando. Aí você vai ter que dar uma fórmula de tratar esses haters ou simplesmente tira lá do teu projeto de respostas. Dúvidas, turma? Perguntas até aqui? Vamos lá. Se não tiver, coloquem aí o positivo. Professor, positivo. 3, 6, 7, 8. Ok, muito bem. Débora, Guilherme. Legal. Vamos lá, o que mais aqui que a gente vai continuar falando aqui? Nós vamos falar agora de... Vamos voltar aqui. O meu mouse está muito ruim. Aqui, então, a gente já falou das medidas de qualidade. Lembrando que medir qualidade, né, principalmente quando for externa, é uma percepção. Tá? Medir qualidade interna você consegue através das especificações do produto. Ciclo do controle da qualidade. Então, a gente comentou ontem do famoso PDCA. Então, o ciclo do controle da qualidade ele é feito através do ciclo do PDCA. Então, planejar, fazer, checar e agir. Planejar, fazer, checar e agir. Então, eu planejo, faço. Vou checar. Checar como? Né? Se eu vendo pizza, vou checar através de pesquisa ou através dos próprios comentários. E aí, aquele cheque está legal, eu vou sempre continuar mantendo um padrão alto de qualidade e sempre buscar inovar para criar uma nova fonte de diferenciação com relação aos competidores. Tá? Continuando, implantação da qualidade. Eu tenho que conhecer o meu processo, eu tenho que organizar o meu processo e eu tenho que otimizar o meu processo. Como é que eu implanto uma qualidade se eu não conheço o meu processo? O que é o meu processo? Quais são as etapas, fase a fase? O que eu estou fazendo aqui dentro? Eu só posso implantar um sistema da qualidade se eu conhecer efetivamente o meu processo. Se eu organizar o meu processo, organizar é de forma efetiva colocar as fases que nem o McDonald's fez, os irmãos McDonald's fizeram. Qual é a melhor forma de organização? Vou testando. Né? Vou fazendo os testes de novo. Sugiro para vocês verem essa parte dos irmãos McDonald's no filme lá, Fome de Poder, que vocês vão ver o que eles fizeram. Teste, teste, teste atrás de teste, até chegar na melhor fórmula. É assim que a gente faz. E depois eu vou buscar otimizar o processo. Então, eu organizo e otimizo na sequência. Tchan, tchan, vamos lá. Implantação da qualidade. Então, acabamos de falar, conhecer o meu processo através
Como é que eu faço? Eu tenho várias ferramentas. Então, eu tenho o diagrama de causa e efeito. Eu uso o diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa, ou que é o diagrama de espinha de peixe, quando eu quero descobrir, através de um problema, quais são as causas desse problema. Então, chama-se causa e efeito. Histograma, então eu monto um histórico de todos os fatos. E aí eu coloco dentro daquele histórico em qual momento o problema aparece. Gráficos de controle, eu começo a controlar, por exemplo, o tamanho do hambúrguer, o peso do hambúrguer, então eu crio gráficos de controle. Então, isso tudo são ferramentas da qualidade. A gente vai escolher duas ou três desse processo. Folhas de checagem, que é o checklist, eu estou conferindo. Através da folha de checagem, eu crio o meu gráfico de controle e eu crio o meu histograma. Através da folha de checagem, do gráfico de controle e do histograma, eu crio o gráfico de Pareto. O que é o gráfico de Pareto? Pareto foi um matemático lá de final de 1800, né, lá para 1870, que criou lá uma frase célebre que ele falou lá na época que 80% da população detinha 20% da riqueza e que 20% da população detinha 80% da riqueza. Isso lá em 1870, alguma coisa assim. Hoje nós estamos em 2020 e somente 7% da população detém 93% da riqueza. E o que ele chamava de gráfico de Pareto é o gráfico 80-20, ok? Então, 20% dos meus clientes geram 80% da minha receita. É mais ou menos assim que serve hoje o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto também fala que 20% das causas causam 80% dos problemas. Então, eu vou trabalhar nessas causas, nesses 20%, para eliminar 80% dos problemas. Tem os fluxogramas de processo que vocês vão fazer no exercício de hoje. Então, depois que acabar esse conteúdo aqui, a gente vai falar sobre o exercício. E tem uma parte lá que fala sobre fluxograma. E o diagrama de dispersão, turma? Esse é um pouquinho mais complicado, nós não vamos entrar no mérito dele, mas só para vocês terem uma ideia, vocês fariam um gráfico e colocariam todos os resultados, por exemplo. Eu fiz, vamos supor que eu pegue um dia para ver o peso da coxinha, e a minha empresa faz 1.000 coxinhas por dia. Eu peso 1.000 coxinhas ao longo das 8 horas que eu faço. Então, ao longo da linha do tempo, eu coloco o peso da coxinha. E vou colocando das 1.000 coxinhas, e eu vou ver um gráfico de dispersão. O que acontece na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, e depois eu coloco uma linha de tendência. Esse é um pouco mais complicado em termos de ferramenta da qualidade. Esse a gente vai passar, mas vocês têm que lembrar que ele existe. A organização do processo, ela se dá com 5S. O que é o 5S? É um programa de melhoria que o próprio japonês lá usou, lá na época da gestão da qualidade, que ele fala em separar... É uma organização geral onde você acaba jogando fora tudo que você não usa. É um programa de limpeza que eles falam, mas ele tem primeiro um planejamento e uma organização, para no final das contas você ter o teu local, né, que nem tem programas hoje, né, que fala menos é mais, menos é demais, alguma coisa assim, né? Por causa disso, porque às vezes você vai acumulando, mesmo dentro da empresa, tá, pessoal? Não estamos falando dentro de casa, não. O programa 5S começou dentro das empresas. Então, é aquele acúmulo de coisas que você não usa mais para nada. Então, tem sempre alguém dentro do teu processo que vai falar assim, não, guarda isso aqui que a gente vai usar depois. Guarda isso aqui que a gente vai usar depois. Passou 2 anos e você não usou. Para que você está guardando aquilo ali? Aí vem um justo, né? Que vem aquele haterzinho, né? Que no 25º mês, quando você jogou fora, ele vai falar que precisa. Aí esse é o hater, tá? Mais ou menos assim. Perda zero, então, é aquele programa em que você não tem refúgio, não tem retrabalho, não tem produto jogado fora. Célula de produção, então, como é que você faz uma célula de produção? Você monta, através da tua organização, você monta a tua célula de produção, que é a otimização do teu processo. TPM é uma sigla para poder fazer tópicos de manutenção. CCQ é tópicos de qualidade.
E Jidoka Automação e Empowerment, essa turma, olha, tirando a automação, que esse é um processo que vingou, os outros dois nem vingaram. Então, a gente vai deixar algumas coisas passar fora, tá? Porque não vale a pena, dentro do processo de organização, comentar sobre alguns processos que não deram resultado, tá? Otimização do processo, ele só fala em diagrama. Diagrama de matriz, diagrama de análise de dados, diagrama de seta, diagrama de árvore, diagrama de similaridade, diagrama de programação da decisão. Esses, otimização do processo, a gente vai ver, na realidade, vocês não vão ver, só se fossem fazer uma pós-graduação em qualidade, a gente vai focar especificamente aqui, ó, na implantação da qualidade, nessas ferramentas da qualidade. Isso aqui é só para vocês entenderem que ela existe dentro do processo da qualidade. Uma coisa legal do processo da qualidade, pessoal, é a satisfação total do cliente. Como é que essa satisfação total do cliente vem? Através da gestão da qualidade. E a gestão da qualidade é importante a gente reconhecer, olha, já estou dando uma dica, é importante a gente reconhecer duas rotinas dentro da gestão da qualidade. A gestão da qualidade rotineira, ou seja, aquilo que eu faço efetivamente no meu dia a dia, aquilo que eu executo todos os dias, tem que ser feito através da rotina de obediência aos padrões, aquilo que a gente falou, da padronização. Então, se existe um padrão escrito de como fazer pizza, os 11 têm que fazer igual. Professor, então eu nunca posso fazer um processo criativo? Calma, calma, a gente já vai falar do processo criativo. Vocês nem perguntaram para mim, mas normalmente essa pergunta aparece. Professor, eu tenho que sempre seguir a regra? Se a regra existe, siga a regra. Eliminação das causas dos problemas. Então, lá naquele diagrama de causa e efeito, quando eu tenho um problema, pessoal, eu não posso eliminar o problema. Eu tenho que eliminar a causa. Porque se eu não eliminar a causa, o problema vai aparecer novamente. Então, se eu vi na minha parede aqui do lado um monte de pequenas bolinhas, certo? Na tinta, e eu vou lá, raspo a parede, limpo e pinto novamente. Daqui a 6 meses as bolinhas aparecem. Porque eu me preocupei com a bolinha, não com o que causou a bolinha na tinta. Então, normalmente, quando a gente tem um problema, a gente tem que analisar, descobrir a causa e ir atrás da causa. Por exemplo, essa bolinha pode ser que esteja atrás de um cano que esteja vazando dentro da parede. Então, se eu não reparar o vazamento desse cano, esse problema vai estar sempre aparecendo. E, por último, dentro das rotinas na gestão da qualidade, é o bloqueio. Bloqueio do quê? Você identificou o problema? Para. Bloquear, parar. Não dá sequência naquele processo para que aquele lote todo não esteja contaminado. Então, se você identificou um problema, bloqueia. Bloqueia o problema. Aí vai eliminar o problema, vai eliminar as causas para que isso não aconteça de novo. Aí vem a obediência aos padrões. Então, quando você bloqueia um problema, você conhece o problema, analisa o problema, elimina a causa do problema e você sabe que aquela causa é gerada por algum padrão obsoleto, você vai lá e refaz o padrão. E aí você fala, poxa, professor, eu segui o padrão e deu problema. Realmente, pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Nada é tão exato que elimine todos os problemas. Por isso, você tem do outro lado da gestão da qualidade o processo chamado de melhoria. E quando é que você faz melhoria? Se está dando tudo certo, pessoal, eu faço melhoria? Pergunta para vocês. Está dando tudo certo, o time está ganhando. Eu melhoro? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não? Ok, um não. Vamos lá, quem mais? Daqui a pouco eu volto, tá, Tati? Vamos lá, turma. Se o meu time está ganhando, eu faço melhoria? Não. Ok, 2 não. Quem mais? Caramba, se eu estivesse na sala, puxava a orelha de vocês.
Vamos Ah, lá. eu acho que depende, professor. Olha o Giovanni aprendendo, falando depende. Muito bem. Então eu vou primeiro aqui para Tati. Tati, por que você falou não? Porque se o time está ganhando, eu prefiro manter nesse nível que está. Ok, é uma resposta. Legal. É a sua escolha. Muito bem. Giovanni, por que você falou depende? Ah, professor, tipo, eu acho que não é porque, tipo, a gente tem que ficar sempre no 70%, entendeu? Tipo, acho que a gente dá pra chegar no 100%, entendeu? Tipo, acho que não é porque tá bom que não dá pra melhorar ainda. Ok, também é uma filosofia. Então, olha só. Igor, o Igor comentou. Vamos lá, Igor. Vamos lá, para eu falar dos três comentários. Então, professor, eu falei que não, porque eu penso o mesmo que a Tati. Para mim, time que tá ganhando não se mexe. Tá, Está ok. dando certo dessa forma, provavelmente a chance de continuar dando certo é grande. Tá. Legal. Então, olha só. Quando a empresa estipula a filosofia dela, ok? Por quê? Por que filosofia? Lembra que aquilo que eu falei para você, que filosofia é uma forma de pensamento em que a gente discute as ideias e não joga aquelas ideias fora. Então, a gente discute, então a gente filosofa, a gente articula as ideias. Então, se a empresa articulou essas ideias e ela falou assim, olha, em time que se ganha, não mexe. Por causa disso, disso e disso. Olha só a diferença. Vocês acabaram colocando aqui para mim o porquê não se mexe. Então, quando você filosofa sobre isso, e aí você não mexe porque o time está ganhando, e aí você ganha porque você não mexe, olha só, se a gente jogar isso para um futebol da vida, então o Flamengo veio ganhando 2 anos. Agora apareceu, né, tinha o Palmeiras também disputando alguma coisa, aí apareceu o Atlético Mineiro. Turma, se o Flamengo não se mexesse, ia acontecer alguma coisa. Então, por isso que eu falei da filosofia. E aí vem o que o Giovanni falou: depende. Eu estou ganhando, continuo ganhando e ninguém está se aproximando de mim, por que eu vou buscar uma melhoria? Se essa melhoria vai me custar caro e eu continuo sendo o primeiro do mercado. Então, eu vou continuar assim. Mas eu tenho que estar atento, como o Giovanni falou, para saber se aquele que é segundo ou terceiro não estão subindo e eu estou estacionado, estagnado. E eles estão subindo, eu estou estacionado, estagnado. O que vai acontecer? Eles vão me alcançar e vão me passar. Então, depende. Normalmente, em time que está se ganhando, em time que está ganhando, se mexe para se preparar para o concorrente que está chegando. Ok? Tati e Igor. Então, eu não me mexo se eu encontrar uma grande diferença e se eu achar que aquilo, dentro da filosofia da empresa, está adequado. Ok? Beleza? E aí, Beleza. quando é que entra, então, a criatividade? A criatividade entra na inovação. Então, se eu obedeço aos padrões, mas eu identifico um problema e eu vou bloquear esse problema e eu vou trabalhar na causa, quando eu trabalho na causa, eu vou identificar uma oportunidade, vou trabalhar numa melhoria, vou trabalhar numa inovação. E aí eu venho e faço uma revisão do padrão. Uma revisão do padrão para que aquela causa não aconteça de novo. E aí, então, o que acontece? Eu estou dentro da minha gestão de melhoria criando novos patamares de desempenho. Então, por exemplo, se eu estou lá como um time de futebol que fez no primeiro turno 40 pontos, mas no outro ano 40 pontos não é suficiente, eu tenho que fazer 41, eu crio novos patamares de desempenho. E aí, na realidade, para chegar nos 41 pontos, que é o resultado, eu tenho que melhorar aqui, aqui, aqui e acolá. E aí estão aí as pessoas que administram o processo. Da mesma forma, é assim nas empresas, quando elas querem ganhar mercado. E aí elas fazem o desenvolvimento de novos processos. Então, eu estou estagnado, não cresço mais. Como é que eu cresço? Não é vendendo mais o mesmo produto, é vendendo outros produtos. Então, eu faço o desenvolvimento de novos processos. Aonde eu tenho condições de vender mais do mesmo produto, eu tenho que fazer aperfeiçoamento dos processos, melhoria dos processos atuais. Então, esse gráfico aqui, turma, esse fluxograma de processo, esse aqui é importantíssimo.
né? Importantíssimo. 99,9% de chance de cair na TD2. E aí, com tudo isso, eu satisfaço o cliente através da aplicação dos processos de rotina e de melhoria, eu sobrevivo, continuo sobrevivendo. Isso serve para o nosso dia a dia, dentro, né? Eu não tô falando assim da empresa agora, eu estou falando assim dos empregados que estão sobrevivendo. Eles têm um processo de rotina diária, mas também tem um processo de melhoria. Quando é que ele vai subir, né? E quando é que ele vai ter aumentos na linha horizontal, ou seja, os níveis do cargo, ou quando ele vai subir de cargo, vai ter aumento dos níveis verticais. Só se ele melhorar o processo dele rotineiro. A rotina ele já executa, mas se ele nunca traz algo novo, desenvolvimento de processo, aperfeiçoamento de processo, novos patamares de desempenho, cara, ele vai continuar sempre na rotina. Provavelmente vai ser difícil ele até subir de níveis horizontalmente no mesmo cargo, e aí nem esquece, né? Quer dizer, nem esquece. Esquece querer subir de cargo. Então, aquele degrauzinho na subida de cargo, ele não vai fazer, porque ele só obedece rotina. Não que seja ruim obedecer rotina, é muito bom obedecer rotina, mas qualquer um que faça algo a mais do que a rotina que eu faço, né, vai ganhar de mim. E aí eu vou ficar falando, caramba, eu não sou protegido, aquele puxa-saco ganhou. Não, ele faz algo mais do que a rotina, ele trabalha o seu processo de melhoria. Continuando, alguma pergunta aí, turma? Continuando, olha, eu vou esperar acabar esse time aqui, né? Falta 5 minutos, já vou chamar um outro em seguida, porque a gente vai trabalhar, vai terminar esse conteúdo, tá? Continuando, o ciclo PDCA, então, é definir metas, definir métodos, que é o planejamento. O do, no executar, no desenvolver, eu educo o treino e executo a tarefa. No cheque, eu verifico os resultados. E na ação corretiva, eu atuo corretamente, através da checagem dos resultados. Eu chequei o resultado, chequei os meus concorrentes, eu vou agir corretamente e manter os padrões, continuar mantendo os padrões. Eu verifiquei os resultados, meus resultados estão bons, mas os dos concorrentes estão chegando. Se eu não mexer em nada, no próximo ano ele vai estar mais perto. Se eu não mexer em nada, no outro ano ele me passa. Então, o depende do Giovanni cai aqui, tá? Às vezes, melhorar o meu processo, aperfeiçoar o meu processo ou fazer uma melhora a um outro projeto, pode me custar caro. Então, eu tenho que também definir isso aqui no planejamento. Tem que estar muito atento. Aqui é uma outra figura, turma, do PDCA. Olha só, eu tenho PDCA e o planejamento ele mudou aqui, ó. Ele pegou todo o negócio da empresa, negócio, missão, visão, cenário, análise competitiva, crenças e valores. Então, isso aqui é quase que um plano de trabalho da empresa. Tudo isso aqui está dentro do planejamento. Vejo minhas forças e fraquezas, né? Vejo o ambiente interno, vejo o ambiente externo, traço metas estratégicas e vejo aqui como eu vou fazer meu balance scorecard, que é como eu vou fazer meus indicadores. Depois eu vou executar. E olha só que dentro da execução, eu coloquei um PDCA dentro da execução. Eu tenho lá meus temas estratégicos, desdobro meta, crio a plano de ação, crio o projeto, crio o orçamento, implemento o plano de ação, verifico o resultado, atendeu a meta, padronizo. Senão, eu volto aqui e faço de novo. E quando eu tenho isso tudo prontinho, eu vou para análise crítica e estratégia. Tá ok? Reformulo. Tá ok? Volto para cá, metas globais. Não tá ok? Replanejo. Olha só, esse aqui é muito legal. Turma, se eu for falar de PDCA, não vou pedir esse gráfico, não, porque ele é muito composto, tá? Continuando, agora as ferramentas, e a gente vai falar bem rapidamente das ferramentas, aquelas lá que a gente vai do processo, né? Folha de verificação é um checklist, estratificação é onde eu coloco os sintomas, né, que eu estratifico, né, o que acontece em cada parcela. O histograma, eu coloco um limite inferior e um limite superior esperado, e eu crio o histograma. Normalmente, 80% do meu processo está dentro desses limites, 10% fica acima e 10% fica abaixo. Diagrama de Pareto é aquele 80-20 que eu falei para vocês, então é o matemático que criou um diagrama. Para que serve?
para que eu priorize. O diagrama de Pareto serve para a gente priorizar aonde eu vou tratar o meu problema. Qual causa eu vou tratar? O diagrama de causa e efeito é o diagrama de Ishikawa, né, de um dos pais da qualidade, é o diagrama de espinha de peixe, aonde aqui eu coloco o problema, que é o efeito, e do lado de cá estão as causas. O gráfico sequencial ou carta de controle é onde eu pego esse histograma e coloco ele aqui num gráfico, com limite superior e limite inferior, e vejo o que está acontecendo. E o diagrama de dispersão, turma, é aquele que eu falei para vocês, que eu coloco o resultado. Eu vou medir todas as 1000 coxinhas que eu fiz durante as 8 horas. E aí eu coloco um monte de pontinhos aqui, que são os resultados na linha do tempo, e aí eu coloco uma linha de tendência. Eu vejo, né? Dentro das coxinhas, a maioria delas deve estar com, por exemplo, 20 gramas. E aí, dentro da tendência, eu vejo se a máquina está funcionando bem ao longo das 8 horas. Fluxograma é mais uma das ferramentas que serve para que eu faça o meu processo, certo? O meu processo, ele começa onde? Início, e termina aqui no fim. Tá tudo indo bem? Tá. Não tá? Vai para onde? Esse é o meu fluxograma, que é o que vocês vão desenhar no trabalho. A estratificação é uma ferramenta que faz maneiras de agrupar dados e serve para melhorar a avaliação do problema. Folha de verificação. Esse aqui a gente vai ver um pouquinho mais com detalhes, que é o checklist. Normalmente é onde a gente mede os resultados de cada uma das etapas. Nesse caso,